Deixa eu ver se eu vou conseguir passar pra vocês aqui. Gente, dá o retorno nos comentários, se vocês conseguem ouvir que o Claudio Mar tá falando. A resgatar moradores de rua. E ele sempre foi muito trabalhador, muito virado, muito esforçado. E por conta disso, ele sempre foi próspero. Ele sempre teve tudo que ele quis. Sempre, sempre. Muito antes de fazer live, muito antes de resgatar, entendeu? Qualquer pessoa da rua. Ele já tinha carros, ele já tinha motos, ele já tinha jet ski, já tinha casas, já tinha tudo, gente. Ele não começou a fazer live nem resgatar morador de rua para ficar rico, porque ele já era rico, ele já tinha dinheiro. E não era pouco não, ele sempre teve muito dinheiro. Está dizendo por aí o seguinte a respeito. Então, tipo assim, ele fala... Vocês conseguem me ouvir, gente? Dá um retorno. Vou voltar aqui na minha página. Por aí o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele fala isso, né? Que, que o Marcos... Ai, não é possível. Parece que eu já caí a live. Não, caiu não. Que o Vanderly, você chegou aí, dá um retorno pra ver se você tá ouvindo. Minhas legendas estão abertas, né? Então, chegou agora, Nami. Então, ele fala que o Marcos sempre foi rico, né? Foi trabalhador. O Marcos, ele fala que a mãe dele era uma grande vendedora, uma grande empresária de... A dona Adna, né? Era lá dos Castanhais, que era rica dos Castanhais. Mas cadê essa empresa? Cadê esse CNPJ? Cadê essa fortuna que o Marcos falava, né? Dos Castanhais. Isso não, eu creio que até hoje, dentro nem das finanças, existe, né? Então, por que o Marcos sempre foi trabalhador? Por que ele foi colocado lá na prefeitura de Codajás pelo primo? Foi a família toda, entrou lá na prefeitura de Codajás e fez o arrombo lá. O primo do Marcos fez o arrombo quando o Marcos era secretário lá dentro da prefeitura, né? Então, se ele era rico, por que ele precisava trabalhar lá na prefeitura para ganhar salário mínimo? E o que aconteceu lá deles esbanjando dinheiro, um monte de, de escândalos, né, com os cofres públicos, as diárias, né, superfaturadas lá de Codajás. Então, o Claudio Amar é uma pessoa, um dependente químico, até mesmo lá dentro do projeto, cansou de ter bastantes recaídas. Nem o Marcos propôs tratamento para ele até numa clínica. Eu lembro muito bem de uma live. Eu tenho essa live aqui, eu coloquei essa live aqui no ponto para vocês, que é o Marcos falando que o Claudio Omar não aceitou ir para uma clínica. Gente, ele aceitou ir para uma clínica especializada para ser tratado? Isso aí eu não vi. Alguém viu ele indo para uma clínica? Porque o Marcos disse que ele não quis aceitar. O Claudio Omar sempre ficou nessa questão de uso e não uso. Ele recupera e depois continua o uso. A maioria, gente, é 95% dependente químico, ele é desse jeito. Eu não tô aqui para poder difamar, sujar a honra dele, mas eu tô aqui para pedir transparências nas falas que ele foi, porque ele tem um compromisso quando ele vem a público fazer uma acusação séria. Ele não colocou nome, mas a gente precisa saber quem estava querendo comprar ele. A gente precisa saber quem que é a pessoa que ele fala que quis pagar uma fortuna altíssima para ele. Eu me interessei bastante nesse caso. Inclusive eu até recebi um print de uma pessoa do Instagram que tá lá com o pastor Arison e ele aproveitando dessa pessoa também. Então tem várias outras questões que eu fico assim observando. Entendeu? Como é que uma pessoa não vai aceitar, né, Bita? 50 mil é muito dinheiro.
Então, gente, vamos buscar resposta, vamos pedir para essas pessoas que postou, porque sempre é assim, sempre é as cobras que pagam, sempre é as cobras que dá dinheiro, mas não aparecem as provas. Nenhuma das cobras está presa. Nenhuma das cobras tá. Eu não tô respondendo processo algum, não tem processo nenhum. Eu vou pedir o meu cassiê judiciário e também vou pedir a minha ficha criminal no Brasil, os dois. Não tem processo nenhum. Vocês podem procurar meu nome. Meu nome tá lá. Graziele de Castro Mendes com S no final. Vocês podem pesquisar, porque não tem processo nenhum no meu nome. Eu tenho processo em segredo de justiça contra pessoas. Entendeu? Eu tenho um único processo que eu entrei com a seguradora, que foi a empresa que pediu pra mim correr atrás dos meus direitos, porque foi a empresa do meu esposo, meu falecido esposo, pai dos meus filhos, que falou: Graziele, tem um seguro e você precisa entrar. Então, eu nem fiz nem questão. O seguro do falecimento do meu marido ficou lá, eu nunca nem recebi. Era uma mixariazinha, eu nunca recebi, tá lá. Tá lá no Jus Brasil, vocês podem procurar. O único processo que tem é esse que eu nem fiz. Tá lá, suspendido, nunca fiz questão. Se um dia meus filhos quiserem ir fazer alguma coisa, vai lá. Então, pessoal, essas pessoas estão sempre na internet distorcendo, fazendo valer, usando do nome nosso para poder alavancar a página. Aí, tempo todo, eu tô aqui na minha, não tô vendo live de ninguém, eu vejo algumas coisas, alguns trechos, aí algumas pessoas que eu confio, que eu gosto, que tá dentro do meu círculo, que é um círculo bem fechado, bem restrito, me traga e fala: Grazi, olha só pra você ver, isso é encabuloso. Então, quando vocês verem isso, por direito, essa pessoa ela tá passando uma informação. Ela tem que passar essa informação completa. Ela tem que passar essa informação absoluta. Eu fui lá na live do Lábia, né? Tinha 12 pessoas lá. Eu fui até 13ª pessoa participando da live do Lábia. Grande live. No final lá, ele falando de Deus, né? E aí eu fui e propus, porque uma dos vídeos também foi do Lábia. Né? Na hora deles repostar esse vídeo para fazer essa acusação sem pé e sem cabeça, por que eles não dão nome? Por que eles não vai na polícia? Por que eles não é testemunha do Marcos? Porque nenhuma dessas pessoas aí foi ajudar o Marcos. Nenhuma dessas pessoas, essas seguidoras do Marcos, essas influências aí, apoiadoras, sabe, do Marcos, que ajudou ele no exército do pai, nenhuma delas deu o braço pro Marcos. Os advogados do Marcos, eu falo aqui abertamente, tá fazendo um trabalho que eu falo pra você. É triste. E nenhuma tô preocupada. O que eu tô vendo é gente ganhando em cima dele. Que são as próprias apoiadoras. E é triste, cara. É muito triste. É triste. Ver comentários, principalmente quando algum ex-interno vai falar alguma coisa, ataca os ex-internos. Os ex-internos têm que idolatrar o Marcos. Tem que idolatrar tudo para eles serem aceitos. O que estão fazendo com a Marina não é certo. O que estão fazendo com eles, que é dependente químico, não é certo. Só presta se falar bem. Então, esse Cláudio Omar, o Lábia, são pessoas oportunistas. Pessoas manipuladoras, sem discernimento algum, para poder aproveitar dessa situação toda para poder agariar fundos. Né? Vai ficar essa luta de inventando história, enganando vocês, porque para mim isso é uma enganação. O Cláudio Omar, nessa posição, falando que queriam pagar 50 mil, eu vou bater na tecla, eu quero saber quem que é. Ele vai ter que contar quem estava querendo. Ele vai ter que ir na delegacia e falar: eu fiz o boletim de ocorrência. Sabe? Ele vai ter que ser transparente, porque quando ele fala, dá uma notícia, dá um levantamento na internet, ele tem que dar os parecer. Aí o Lábia falou assim: eu não devo satisfação para você, não devo satisfação para mim. Lógico que não deve satisfação para mim, mas quando ele coloca alguma coisa que é fake news, isso é denunciando. Mas eu não vou viver aqui na internet só denunciando, sem ter como se diz, um retorno. Sabe? Porque isso demora. Eu fiz uma denúncia em 2023 e só recentemente eu tive resposta. Entende? Porque existe outras coisas com um grau de violência, de infração maior, um grau mais
que precisa de mais atenção do poder público, dos direitos humanos. Então eu não sou aqui justiceira, não sou nada, eu sou uma pessoa ativa e eu peço para vocês fazer a mesma coisa. Quando vocês verem esse vídeo, pergunta, dá nomes. Foi na polícia, falou quem que era, porque, cara, como é que o homem vai negar 50, pegava os 50 mil e pronto, falava, não vou fazer nada. Eu vou lá na polícia e falar que você tá querendo me pagar. Porque isso é extorsão, né? Querer pagar a pessoa para fazer mal ao outro. Isso é crime. Então por que que ele tá falando? Eu acho que isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Mas o que tem mais disso aí, de dependente químico, vamos falar, com Rosa, o nome científico que é melhor, que não é tão pejorativo, que não é tão pesado. Então, esses dependentes químicos são oportunistas. Oportunistas. Temos que tomar muito cuidado. Aí o que acontece? As mesmas seguidoras do Marcos, às vezes vão lá e ofende todo mundo. Ofende eles próprios quando eles vão falar alguma coisa que não seja de favorecimento ao Marcos. Aí fala assim, porque estão ganhando às custas do Marcos, não esquece o Marcos. Mas essas pessoas ao tempo todo falando do Marcos. Essas pessoas o tempo todo puxando o fio. Puxa ali, instiga um, leve, traz, estica e puxa, provoca, entendeu? Faz, como se diz, provocações,